Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 15ª rodada, chegou ao final no domingo, dia 7 de julho de 2024. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo com os resultados, a classificação, as frustrações, os destaques e algo mais que a gente vai lembrando durante aqui a nossa resenha. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos dar primeiro uma olhada, né? Quais foram os resultados, né, que tivemos nessa rodada. Algumas coisas não mudaram, outras deram uma clareada, mas foi uma rodada que posso estar enganado, mas assim, não sei se teve grandes surpresas. Sinceramente, eu não sei se teve grandes surpresas. Vou dar uma repaginada de novo aqui para ver se tivemos grandes surpresas. A arbitragem. Cara, a arbitragem sempre como de costume, né? A arbitragem sempre como de costume, sempre invertendo algumas coisas. O VAR se metendo quando não tem que se meter, quando tem que se meter não se mete. Cara, para mim normal, as cagalhopanças da arbitragem. Às vezes mais, às vezes menos. Eu acho que nessa rodada, se eu estou tentando aqui me lembrar, mas eu não estou vendo nenhuma polêmica muito grande. Tivemos aí no sábado, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, mas a seleção que não avançou, bom, na minha opinião, não ia avançar mesmo, já falei, eu não acompanho muito a seleção. Mas a gente vive um momento no futebol brasileiro que culminou nisso, tá? A seleção brasileira está fazendo vergonha na eliminatória e na Copa América, não é por acaso. Vem tendo aspectos. Vamos lá. Isso aí é opinião minha, tá? Cada um pensa de uma maneira. A nossa juventude piorou. Ponto. Está muito mais mimizenta. Tudo causa trauma. Então, ostentar, que antigamente não era legal você ostentar. Hoje sei lá, tirar onda. Então, na minha opinião, muita coisa que se foi plantado, né? E aí com a tecnologia, com o avanço tecnologia é legal, mas cresce por um lado e piora para o outro. Eu sou do tempo que eu achava muito legal o time vir tocando um pagode dentro do ônibus, igual era as seleções anteriores, no pagodinho, pra cacete. Até os times mesmo vinham fazendo pagode. Magalhães, mas era porque não tinha essa tecnologia. Mas os caras eram mais unidos. Hoje a gente tem vício de celular. Tem gente que não consegue ficar sem celular, fica doente. Você vai dentro do ônibus quieto, cada um no seu quadrado, caralho, com fone.
Integração, obviamente que tem menos. Então, cara, a situação da seleção é um conjunto de coisas. Aí você vai para dentro do campo, isso é opinião minha, tá? Aí você vai para dentro do campo. Aqui no futebol brasileiro, os moleques com 16 anos, 17 anos já estão ganhando 300, 400 mil. Como é que tu vai segurar um moleque desse? Os jogadores aqui no Brasil jogam mais deitados do que em pé. Os jogadores aqui cavam falta o tempo inteiro. Qualquer toquinho mete a mão no rosto, parece que tomou uma tapa na cara. Simulam o tempo inteiro. Cara, difícil. Difícil. E aí, o reflexo é a seleção que a gente tem. E aí, tem o gênio da bola, Rafinha, querendo falar do Ronaldinho Gaúcho. Vai pra merda. Aí tem um reflexo aqui no futebol brasileiro. CBF. Porra. Para você se referir à CBF é só xingando. Não existe outra palavra. Para falar da CBF você tem que xingar. Atrapalha. O calendário é uma bosta. Você atrapalha a parte tática, técnica e física dos times. O nível do futebol brasileiro, que poderia ser um nível legal, um nível baixo. Porque a CBF destrói. Ou seja, é um conjunto, né, de coisas. E aí, a gente chega no jogo. CBF, a gente tem que falar sempre. Não para na Copa América. Bem feito que a seleção brasileira saiu. Bem feito. Atrapalha os times. Alguns sentem mais e outros sentem menos. Alguns, eu acho que foi meio a meio. 10 times queriam parar na Copa América e 10 times não, acho eu. Esses 10 times que não queriam parar, eu não sei se eles estão levando vantagem. Agora quebraram a cara com 2 times, pelo menos. Com o Flamengo e com o Palmeiras, que certamente seriam os dois que perderiam mais jogadores, quebraram a cara. Porque tá acabando a Copa América, os dois estão na parte de cima. Mas teve times que sentiram. Exemplo, Internacional sentiu. O Atlético Mineiro vem em queda também. Então, cara, essa Copa América prejudicou alguns times, sim. Mas outros que todo mundo achava que iriam ser muito prejudicados, iam cair de produção, que é o caso do Flamengo e Palmeiras, não aconteceu. Justamente são os dois times que têm mais dinheiro e que têm mais estrutura, né? A gente tem que falar aqui de 5 times, né? Rapidamente. Atlético, Internacional, Grêmio, Corinthians e Fluminense. São 5 times. Eu acho que tirando o Corinthians, são 4 times que você imaginaria na parte de cima da tabela. Então, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro está muito mais atrativo na parte de baixo do que na parte de cima. Na parte de cima, na minha opinião, está meio óbvio. Está meio óbvio ali, né? Tendo Flamengo, Palmeiras, poderia entrar alguém, como está o Botafogo, é o segundo colocado. Chegou ali o São Paulo agora, tem o Bahia. O Bahia pode ser considerado, sim, a surpresa, né, nessa parte de cima. O restante eu acho que está mais ou menos ali, não tem nada de muita surpresa. Agora embaixo, sim. Né? Embaixo tem surpresa. E na parte de cima, tivemos a surpresa do São Paulo, que não é surpresa, mas chegou ali, né? E na parte de baixo não mudou nada. Porque os 4 últimos perderam. Ou seja, foi uma rodada que mudou muito pouco. Acho que a única mudança que teve ali foi realmente o São Paulo entrar ali. Então vamos lá. Tivemos São Paulo 2-0 no Red Bull Bragantino. Deixa eu dar uma olhada aqui. São Paulo 2-0 no Red Bull Bragantino. São Paulo subindo de produção, né? São Paulo vem aqui. Deixa eu pegar. Cadê?
Cadê? Vou pegar. É. Não, deixa eu tirar isso aqui. Melhor um outro que eu tô aqui. Deixa eu pegar. São Paulo, vem aí de. Não tem aqui. Não tem. Então deixa. Então, a vitória do São Paulo perante o Red Bull, 2-0. São Paulo estava numa ascensão, deu uma certa estabilidade, agora voltou a crescer. 2-0 em cima do Red Bull, placar normal. Não vejo nenhuma coisa que vai falar, não podia acontecer. Não, placar normal. Tivemos Flamengo 1, Cuiabá 1. Isso aqui a gente tem que fazer uma ressalva, né? E aí não é desculpa. O Flamengo foi o mais prejudicado pela CBF. Acho que o objetivo era justamente esse. Não se fazendo de vítima. Mas teve coisas boas e coisas ruins. O time do Cuiabá é um time bem competitivo. Começou mal, mas é bem competitivo. E foi mostrado isso, né? O Flamengo não fez uma partida espetacular, mas também não merecia perder. E a parte boa, né? A torcida entendeu o esforço do Flamengo. A torcida entendeu. Porque a torcida do Flamengo, eu vou falar, a torcida do Flamengo é chata. Por causa de 2019, parte da torcida do Flamengo ficou com a soberba lá em cima. Igual tem alguns clubes hoje, com a soberba lá em cima. Então, não entende alguns momentos. Mas a torcida do Flamengo, gostei. Entendeu o esforço. Sabe que o Flamengo está passando por uma dificuldade. Sabe que o Flamengo está faltando jogadores. Sabe que isso cansa. Então, parabéns à torcida do Flamengo. Quem é você para chamar a torcida do Flamengo de soberba? Um flamenguista. O canal não é do Flamengo e nunca vai ser, porque eu não vou fazer um canal para um time só. Eu gosto de futebol. Mas eu tô do Flamengo, todo mundo sabe. A torcida do Flamengo ficou soberba. Não era. A torcida do Flamengo não era essa soberba toda. Já tinha, né? Até pela condição do tamanho da torcida. Mas, de 2019 para cá, um monte de torcida. Aí a gente vai pela Juventude, Nutella, aquela situação toda, ficou soberba. Mas não é só do Flamengo, não. Tem outras torcidas aí que estão ficando igualzinho. Já estão e outros que estão ficando. Tá? Então, a torcida entendeu. Então, parabéns à torcida. Agora, teve uns canais que cobrem o Flamengo, né? Que, irmão, alguns não entendem porra nenhuma de futebol. Só são torcedores. Eu até falei, o Pilhado. Pilhado tá de sacanagem. Pilhado tá de sacanagem. Só pode estar. Não vou passar pano. Ridículo Flamengo. Pô, irmão. Arrego, né? Arrego. Porra. Não entender a situação. E aí, por que você acha, esses torcedores do Flamengo que tem canais do YouTube, por que vocês acham que o Flamengo teve justamente mais dificuldade contra a Juventude e Cuiabá? Porque os dois jogaram mais fechado, jogaram por uma bola, jogaram para não perder. E aí conseguiram espaço. Acha coincidência? Se você acha coincidência, porque você não entende nada de futebol, pô. Não é coincidência. Não é coincidência. Por que o Flamengo sacolou o Atlético Mineiro e não conseguiu sacolar o Cuiabá? Justamente por causa disso, pô. E aí, alguns outros canais grandes aí do Flamengo, dando ataque de pelanca, dando chilique porque empatou com o Cuiabá. Ainda bem que a torcida entendeu. Esses caras que deram ataque de pelanca, eles deram ataque de pelanca ao vivo. Devem ter passado vergonha e provavelmente depois eles voltaram atrás que viram que a torcida apoiou o time. Aí, para não ficar mal com a torcida, devem ter falado alguma coisinha para consertar as cagadas que falaram. Porra. Irmão, na boa. Na condição que tá o Flamengo por causa da Copa América, normal. Normal. Juventude e Grêmio. Sapatada do Juventude em cima do Grêmio. Sapatada do Juventude em cima do Grêmio. O Grêmio tem jogos a menos. A gente entende toda a situação do Rio Grande do Sul.
Mas a situação do Grêmio é muito além do que só a tragédia do Rio Grande do Sul. Só parece pequeno, né? Foi gigantesco o problema. Mas o problema do futebol do Grêmio vai além. Vai além. Juventude, como eu falei, um time muito arrumado, bem competitivo, ganhou de 3-0. Não. É normal. Não seria, mas está sendo normal. Está sendo normal. Juventude, só para lembrar, no Campeonato Estadual, eliminou o Internacional. Só para lembrar. Tá? Então, ninguém esperava, mas placar justo. A vitória do Juventude. Fortaleza 1, Fluminense 0. Mesma coisa. Grêmio e Fluminense pode dar mão. Grêmio e Fluminense pode dar mão. Fortaleza hoje é mais time. O Fortaleza tem tática, técnica, fisicamente o Fortaleza melhor. O Fluminense está começando do zero. O Fluminense está começando do zero. O Fluminense não tem nada, é terra arrasada. Não tem nada. O Mano se imaginou que ia ser difícil, ele errou. Porque vai ser muito difícil. Muito difícil. Tem que fazer uma reformulação por completo. O Fluminense já está rebaixado? Não. O Fluminense tem 7 pontos. Para chegar aos 45 mínimo, ele tem que fazer 38. Né? Fazer 38. 38 são 10, 12, 13 vitórias. Bom, ainda tem um turno inteiro. Então a gente tem 19, 16, 17, 18, 19. Temos 23 rodadas. De 23 rodadas, o Fluminense tem que ganhar 13 jogos para chegar a 45. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Tá? Dá pro Fluminense ganhar. Até porque os outros times não estão bem assim. Magalhães, graças a Deus que o Corinthians e o Grêmio estão mal. O problema não é o Corinthians e o Grêmio. O problema é quem tá fora da zona de abaixamento. Tu não pode pensar em Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio estão a mesma merda. É acima. Cara, a situação do Fluminense ainda dá para reverter. Porém, o cenário, na boa, não mostra isso. E o Fortaleza tá na dele. Chegou em casa, ganhou, dando os pontos, já tá brigando lá por uma pré-Libertadores. Era o que a gente esperava do Fortaleza. Cruzeiro 3, Corinthians 0. A mesma coisa, ó. O último colocado perdeu, que é o Fluminense. O Corinthians está na zona de abaixamento, perdeu pro Cruzeiro. Poderia ter tomado demais. Foi uma lapada que o Cruzeiro deu no Corinthians. O Corinthians também não tem nada. É um bando em campo. É igual o Fluminense. O Grêmio também, que fazia pelo menos jogos bons, nem isso está conseguindo mais. A gente sabe que agora, nessa semana, a gente vai ter aí, né, Copa do Brasil, volta a Copa do Brasil. Até dar uma olhada aqui. Dar uma olhada aqui nesses jogos, né? A Copa do Brasil que teremos aí, ó. Deixa eu ver aqui. Teremos no domingo, dia 14, o Grêmio joga pela Copa do Brasil, jogos atrasados. Ou seja, tem o Internacional que joga dia 10, né? Dia 10 e dia 13 agora, pela Copa do Brasil, não vai jogar o Campeonato Brasileiro. Aí daqui a pouco já começa Sul-Americana, ou seja, sabe que alguns times com muitos problemas, ou quase todos os times com problema de elenco, mas o Cruzeiro foi lá e deu uma sapatada no Corinthians, e hoje você ganhar do Corinthians, ganhar do Fluminense, ganhar do Grêmio, é normal. Pode ficar puto, mas é normal. O Internacional jogou em casa na sua estreia, reestreando o estádio, né, depois de ter ficado fechado por causa da tragédia, perdeu para o Vasco da Gama. E aí eu fiz um vídeo aqui. O momento do Internacional é ruim, é difícil, tá? Não é só por causa da tragédia. É um momento também técnico e tático complicado. Tem um grande elenco, gastou para isso, né? Tá sem alguns jogadores importantes, mas poderia estar jogando mal. E perdeu para o Vasco da Gama, que vivia lá na zona de abaixamento, momento
complicado, tinha tomado uma sapatada do Flamengo, sai o treinador e tenta se ajustar ali, e vem aí de uma crescente. Só que eu já estou vendo gente na torcida do Vasco, canais do Vasco, viajando na maionese. Vamos lá, o time do Vasco é fraco. O time do Vasco continua com o mesmo objetivo, não cair. Tá tendo um momento de respiro. Se não contratar, daqui a pouco vai começar a tomar porrada de novo. Porque o time é limitadíssimo. Limitadíssimo. E diferentemente do que alguns acharam, o Vasco não ganhou. Não foi uma vitória fácil, não. Não foi uma vitória fácil. Primeiro tempo, o Vasco não deu um chute. Se deu um chute. Aproveitou das falhas, e isso é legal. Agora, dizer que o Vasco já pode sonhar com coisas maiores no Campeonato Brasileiro, estão iludindo você. Não pode, não. O time do Vasco não é um time para a Série A. Então, é brigar para tentar permanecer na Série A. Depois, e cobrem no final. Mas, pelo menos, o Vasco se distanciou. Então, o problema maior não foi o Vasco ganhar. Foi o Internacional não conseguir ganhar. Em casa. Perder. Mas não fez uma partida tão ruim. Mas teve uma queda de rendimento no segundo tempo. Isso também atrapalha, né? Mas o Vasco, o resultado foi inesperado? Cara, poderia até ser inesperado, mas pelo momento do Internacional e o momento do Vasco, o Vasco em 5 jogos só perdeu 1. O Internacional em 5 jogos só ganhou 1. Então o momento era do Vasco, apesar de ter um time inferior. Os dois times muito mexidos, mas tem um time inferior, mas aproveitou o bom momento. Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2. Atlético Paranaense também vive um momento de oscilação, contratou um treinador aí novo, uma aposta, né? O treinador, mas não estava em campo, vai estar provavelmente na próxima rodada. Ganhou do Atlético Goianiense, que demitiu, né, o Jair Ventura. O time do Atlético Goianiense começou o Campeonato Brasileiro perdendo, dando um pouco de azar, mas muito competitivo. E essa competitividade do Atlético Paranaense está caindo, está sumindo. Sinceramente, eu não sei se foi a melhor coisa ter mandado o Jair Ventura embora, mas foi a opção. E perdeu de virada para o Atlético Paranaense. Também não fez um grande jogo, mas tem um elenco melhor, mas também não vive um grande momento. Porém, está lá na parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense olhar para baixo, vê Corinthians, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, um monte lá embaixo. Atlético Mineiro, Internacional. Então, não está fazendo um grande futebol, o Furacão, mas está na parte de cima da tabela. Então, não reclame tanto que tem nego pior. Palmeiras 2, Bahia 0, um grande jogo na parte de cima da tabela. Os dois jogaram relativamente bem, e o Bahia, como eu falei, não jogou mal, jogou relativamente bem, igual o Palmeiras, só que o Palmeiras aproveitou mais as oportunidades. O Bahia não. O Bahia teve a oportunidade de abrir o placar com o Jean Lucas, perdeu um gol incrível. Segundo tempo, o Jean Lucas teve a oportunidade de fazer gol também. O Jean Lucas falhou em um gol do Palmeiras. O garoto Estevão jogou muita bola. Então, cara, um placar, na minha opinião, normal. Normal, vitória do Palmeiras. O Vitória ganhou do Criciúma. O Vitória estava coladinho ali na zona de rebaixamento. Não está na zona de rebaixamento, mas estava coladinho. Uma grande vitória em casa. Outro time muito competitivo, o Criciúma também. Mas quando esses times se enfrentam, tanto o Vitória quanto os outros times se enfrentam, eles jogam mais aberto. Então, joga um pouco diferente. E o Vitória mostrou a força de jogar em casa. E uma grande vitória para o rubro-negro baiano, que dá uma respirada, principalmente porque todo mundo de baixo da tabela, os quatro últimos perderam. No ruim, abriu 3 pontos. Pelo menos 3 pontos da zona de rebaixamento. É um respiro para a próxima rodada. Então, para mim, uma vitória também dentro da normalidade. E Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Outro placar normal. Momento do Botafogo. Momento do Atlético. Instabilidade. O Atlético perdeu os jogadores? Perdeu. Está com o time incompleto? Tá. Mas o Atlético Mineiro, igual o Internacional, não está jogando nada. Não é só as ausências. É um problema maior. O problema Internacional e Galo, que tem bons elencos, o problema maior não é só as ausências. Ou, os elencos não são bons do jeito que acham. Acho o elenco, acho até o elenco do Internacional, com as contratações que fez, melhor. Mas não vem rendendo, nem Inter e nem Atlético Mineiro. E não é só por causa da Copa América. Tem mais coisas envolvidas. Problemas, talvez, com a comissão técnica, problema de jogadores, desandou, não está mais
agrupando, mas Inter e Galo vivem momentos também complicados. Então, você apostar em algum tipo de vitória de Inter e Galo, fora ou dentro de casa, também é complicado. E o Botafogo fez a parte dele, fez 1-0, teve um jogador a mais no primeiro tempo, até quase que toma empate, beirou ali com o empate, Botafogo por culpa do Botafogo, mas acabou fazendo depois 2 gols, fazendo 3-0, também um placar normal. Então, para mim, o destaque da rodada, eu vou colocar aqui, cara, a vitória do Vasco, fora de casa perante o Internacional. Para mim, um destaque da rodada é a vitória do Vasco, fora de casa perante o Internacional. E a decepção da rodada, deixa eu ver, decepção da rodada. Cara, decepção da rodada eu vou colocar... sei que alguém vai falar, o Flamengo que empatou com o Cuiabá. Não acho a decepção da rodada do Flamengo que empatou em casa com o Cuiabá. O Flamengo está muito desfalcado, cara. Isso faz diferença. E jogou com um time, ficou tudo atrás, pô, jogando no contra-ataque. Para mim, a decepção... como é que eu vou falar que o Flamengo é decepção se o Flamengo é o líder? É difícil, né? Então, para mim, a decepção da rodada é o Internacional. Mas não fez um jogo tão ruim, não. Tá? Mas eu coloco o Internacional. Eu vou colocar a dupla Grenal. Decepção da rodada, Grêmio, que tomou de 3 de Juventude, e o Internacional que perdeu em casa para o Vasco da Gama. Aí vamos para a classificação. Bom, ao término da 15ª rodada, o Flamengo, mesmo com empate, está na liderança, e eu falei o seguinte: qual era a minha expectativa com o Flamengo por causa dos desfalques? O Flamengo, na minha opinião, tinha que terminar esse período da Copa América entre os 4 primeiros. Para mim, se o Flamengo terminar entre os 4 primeiros, o Flamengo continuaria na briga pelo título. Bom, agora falta uma semifinal e final. Faltam 2 jogos. O Flamengo só vai receber os jogadores daqui 1,5 mais ou menos. Uma semana e meia, né? Uma semana, né? Que aí, porque o Uruguai está na semifinal. Mesmo que perca, tem a disputa do 3º lugar. Então os caras não vão vir. Então eles vão ficar mais uma semana lá, depois vai ter uma pausinha. Então o Flamengo na próxima semana vai ter o time completo com os 4. Tem gente machucada, mas tem os 4 que estavam na seleção. Então faltam aí, acho que 2 jogos para o Flamengo. Se o Flamengo continuar se manter no G4 e mais, não ficou uma distância muito grande para o líder. Hoje o líder é o Flamengo. Mas o Flamengo continua, o Flamengo perde as 2 últimas. E aí o líder fica uns 3, 4 pontos de distância do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ainda está no lucro. Tá? Ainda está no lucro. Então o Flamengo é o primeiro colocado com 31 pontos. O segundo colocado é o Botafogo com 30. O terceiro é o Palmeiras também com 30. A diferença é o saldo de gols. O Botafogo tem um saldo de gols 12 e o Palmeiras um saldo de gols 11. O São Paulo é o 4º colocado com 27 pontos. O 5º é o Bahia, também com 27 pontos. A diferença é o saldo de gols. O São Paulo tem 8 e o Bahia tem 5. O 6º é o Atlético Paranaense com 25 pontos. Com 23 pontos na 7ª colocação temos o Cruzeiro. O 8º é o Fortaleza também com 23. A diferença é o saldo de gols. O saldo de gols do Cruzeiro é 2 e do Fortaleza é 0. Na 9ª colocação, o Bragantino com 22. Na 10ª colocação, o Internacional com 19 e um jogo a menos. Cruzeiro e Fortaleza tem um jogo a menos, tá? O Internacional, na 10ª colocação, com 19 pontos, tem 2 jogos a menos. O Juventude é o 11º com 19, com um jogo a menos. O Atlético Mineiro é o 12º com 18 pontos, um jogo a menos. O 13º é o Vasco, com 17 pontos. O 14º é o Criciúma, com 16 pontos. O 15º é o Vitória, com 15. O 16º é o Cuiabá, com 14 pontos em 15 jogos. Bom, o Vitória já saiu e abriu 3 pontos para o Corinthians, né? O saldo de gols do Vitória é menos 6. O do Corinthians é menos 8. O Vitória tem 4 vitórias, o Corinthians tem 2. Ou seja, mesmo que o Vitória perca, o Corinthians não passa. Pode ficar com 15 pontos, mas não passa o Vitória.
E na zona de rebaixamento, temos o Corinthians com 12 pontos, o Grêmio na 18ª colocação com 11 pontos e 2 jogos a menos, o 19º é o Atlético Goianiense com 11 pontos e o último é o Fluminense com 7 pontos. Nesse momento, o Fluminense está a 7 pontos do primeiro time fora do rebaixamento. 7. O Fluminense tem que ganhar 2 rodadas, empatar uma e o Cuiabá perder para ele passar o Cuiabá. Ou seja, a situação do Fluminense é complicada. Os 4 últimos colocados nessa rodada perderam. Na verdade, os 4 últimos colocados nessa rodada perderam. E na parte da frente da tabela, dos 4 primeiros, apenas o Flamengo não ganhou. Botafogo ganhou, Palmeiras ganhou, São Paulo ganhou e o Flamengo empatou. Ou seja, os 4 últimos perderam e os 4 primeiros não perderam. 3 vitórias e um empate. Explica por quê. Os 4 últimos são os 4 últimos e os 4 primeiros são os 4 primeiros. Parece ser meio óbvio, mas no campeonato equilibrado não seria. Então, tá aí a minha análise. E quem é o destaque? Cara, eu coloco 2 destaques. O São Paulo, que chegou no G4, e o Vasco da Gama, que se afastou mais do Z4. Então, São Paulo e Vasco, para mim, são os destaques da classificação. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, tchau.